creio, Pai, que não seremos os mesmos. Uma vez tocado pelo Senhor, não seremos os mesmos, Deus. Por isso, Pai, continua a falar conosco. Não sai daqui não, Senhor. Fala agora, Pai, com teu povo, por meio e através da tua palavra, Senhor Jesus. Espírito Santo, continua a consolar nessa noite. Continua a revelar-se a nós, Pai, de uma maneira, Deus, sobrenatural. E a curar, Deus, feridas, mágoas, dores. Senhor Jesus, curar, Senhor Deus, aquilo que aparentemente é impossível aos nossos olhos. Ó Espírito Santo, como uma das pessoas do Senhor Deus, nessa noite, Espírito Santo, faz algo diferente, Pai, que talvez alguns ainda não tenham experimentado, que essa noite, Deus, possa fazer isso no nome de Jesus. É a minha oração, Pai, e creio que seja a oração dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Pai. Irmãos, esse mês nós vamos falar sobre o sobrenatural e o Espírito Santo. E para hoje, iremos pensar sobre o nascimento de uma igreja poderosa. Se você percebeu a temática da adoração, toda ela falada, ministrada sobre o Espírito Santo. Antes de ascender aos céus, Jesus deixou uma ordem, uma promessa muito clara aos seus discípulos. Lucas capítulo 24, verso 49, ele diz o seguinte: o texto de nossa reflexão hoje é Atos capítulo 2, o texto em que li durante a ministração. Mas Lucas, autor de Atos e o Evangelho de Lucas, na verdade há uma interrupção entre o último versículo de Lucas e o início de Atos, que não existe, mas é uma interrupção de nossa leitura para facilitar a nossa compreensão. Lucas capítulo 24, verso 49 diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabia que a missão da igreja era impossível sem a capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Por isso, antes de dizer ide, em Mateus 28, ele disse: fiquem em Jerusalém, espere o tempo necessário. Essa ordem mostra que não é apenas sobre o movimento estratégico de boa vontade, é sobre a capacidade espiritual que Deus derrama sobre a sua igreja. A missão sem o Espírito Santo é ativismo, o Espírito Santo, e com o Espírito Santo é avivamento. Por isso, antes de ir, fique em Jerusalém, até ser revestido com o poder do Espírito Santo. Há uma espera pelos discípulos por essa promessa. Ela vai se materializar, concretizar em Atos, mas na verdade é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Mas para facilitar a nossa leitura, livros de Atos, agora os Atos do Espírito Santo, até ser revestido de poder. E aí no capítulo 2 de Atos, Lucas dá continuidade. No capítulo 2 de Atos, o texto em que eu comecei lendo, diz:
chegado o dia. Que dia? O dia da espera lá de Lucas 2, 24, 49. Foi chegado o dia de Pentecostes. A promessa feita a vocês, agora ela vai acontecer. Vocês vão ser revestidos. Lucas continua sua narrativa em Atos com a promessa do cumprimento em Pentecostes. Pentecostes, irmãos, nada mais é do que uma festa. Então, esse negócio de que batista não é pentecostal é mentira. Vocês viram hoje, nós somos pentecostais sim. Somos ou não somos, irmãos? Amanhã o pastor vai receber uma carta da diretoria dizendo: que negócio é esse, pastor? Pentecostes, irmão, não pertence a uma placa. Ainda que tenha uma denominação, uma linha, tal, enfim. Mas Pentecostes não tem nada a ver com uma placa religiosa. Pentecostes foi o lugar, foi o momento, foi o dia reservado em que o Espírito Santo apoderou-se, desceu de uma forma poderosa sobre a igreja para o cumprimento de uma promessa que coube e Deus planejou no dia de Pentecostes. Então esse negócio, somos pentecostais? Somos, porque já fomos tomados pelo Espírito Santo. Fomos cheios do Espírito Santo, inundado por Ele, e Ele está aqui, porque os santos estão aqui. Então, a igreja nasce, não como uma instituição, mas como um organismo vivo, cheio do Espírito Santo, para impactar o mundo. A partir daí começa a história do cristianismo com sinais e prodígios. O que faz uma igreja poderosa? Irmãos, será que o que faz uma igreja poderosa é a sua estrutura? O que faz uma igreja poderosa é o tamanho do seu prédio? O que faz uma igreja poderosa é a sua popularidade? As redes sociais? Nenhuma dessas perguntas e possivelmente as respostas que você já sabe, isso não faz uma igreja poderosa. Não é a sua estrutura física, não é o que ela possui financeiramente, não é a riqueza propriamente dita do que ela possui, não. O que faz uma igreja poderosa é que ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E esse mês você vai ouvir muito sobre o Espírito Santo. A gente fala muito sobre Deus, muito sobre Jesus e o Espírito Santo. Você já ouviu falar da Trindade, que não existe na Bíblia? A palavra é isso. 3 pessoas em uma única. Deus é o único que é capaz de agregar nele mesmo 3 pessoas. Ele quebra a física, ele quebra a biologia, ele quebra todas as ciências, porque ele é a própria ciência. Esse negócio de que um corpo não pode ocupar, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, é mentira. Ele tem 3. E aí? Deus então constitui e faz todas as coisas. Ele envia Jesus como nosso Redentor e Salvador. Ele ampara Jesus nos céus, ele volta com Cristo para os céus, porque o próprio João diz que desde o princípio ele estava com Deus e era o próprio Deus. E quando Jesus é assunto aos céus, então ele envia quem? A sua terceira pessoa, o Espírito Santo, que é o Consolador. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus disse que não ia nos deixar órfãos, que teria o Espírito Santo para nos consolar, mas também para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que está aqui no meu coração e no seu coração. O Espírito Santo é aquele que distribui os dons espirituais.
Iremos falar às quintas-feiras. E se você quer falar em língua, venha na quinta-feira. A segunda carta de pescoço do pastor. Eu vou chamar a Elizabeth, ela fala inglês, ela vai vir aqui à frente e vai falar. Eu vou chamar a Paula, ela fala Libras, vai chegar aqui e vai falar línguas. E eu também vou falar. Duvido, Drago. O Espírito Santo distribui para a edificação da igreja. A igreja é edificada, ela cresce. Todo mundo está achando que eu estou falando em línguas mesmo, né? Não, irmãos. É hebraico, pelo amor de Deus. Não que isso não seja possível. Eu creio. Mas vamos voltar. Deixa para quinta-feira, venha. Pastor Batista fala em línguas, venha. A igreja foi tomada pelo Espírito. Irmãos, vocês têm ideia do que foi esse dia de Pentecostes? Eu fico tentando imaginar o que foi o dia de Pentecostes. Que coisa linda. Sabe qual é a expressão que ele usa aqui em Atos capítulo 1? É dunamis. É como se fosse aquela bomba, como é o nome daquela bomba? Não. Aquela que explode tudo. Não. Como? Dunamis. Dinamite. O Espírito Santo foi como uma dinamite. Pum! Explodiu tudo. O termo aqui em Atos é dunamis. É uma explosão. Nada permaneceu do mesmo jeito. Por isso que nós cremos que quem é tomado pelo Espírito Santo não pode permanecer a mesma pessoa. Se foi tomado pelo Espírito Santo, não pode continuar sendo a mesma pessoa. Esse negócio da síndrome da Gabriela, eu sou assim mesmo, pastor. Eu nasci assim, é o meu jeito de ser, é o meu jeito de falar, vai se converter. Não, você ainda não foi tomado pelo Espírito Santo. É preciso engolir sapo às vezes. E deixar que o Espírito Santo mostre e conserte as situações. Crente leva desaforo para casa sim. Não, eu não levo, leva. Se você não leva, não, eu não levo, leva. Se Deus mudou a sua vida, muda o seu caráter. E aí entra o fruto do Espírito. Vem na quinta-feira que eu vou falar. Porque toda pessoa que é tomada pelo Espírito Santo tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, aí você precisa vir aqui na quinta para entender o que é. Então, uma igreja cheia de poder, quando nasce uma igreja poderosa em Atos capítulo 2, tem algumas coisas importantes. Primeiro, estudantes de pregação aí, uma igreja poderosa, ela é revestida pelo Espírito Santo. A igreja pode ter a estrutura que quiser ter. A igreja ela pode ter muito dinheiro, e aqui é literalmente dinheiro. A igreja pode ter bens espalhados na cidade, no país. Mas se ela, a igreja, não estiver cheia do poder e não for revestida do Espírito Santo, não é nada. Conheço igreja que tem, conheço mesmo, algumas, que tem milhões na conta, mas milhões, irmãos. E é cheia do poder. Outras, entretanto, que não tem nada de poder. E o contrário também é verdadeiro. Então não é sobre o quanto possuímos, mas é o quanto somos tomados de poder do Espírito Santo. Verso 4 do capítulo 2 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Assim,
Como que nasce uma igreja poderosa? Quando ela é revestida. E o que é ser revestido? O que é alguém que se reveste, que veste, que é tomado? O que nos cobre? O que nos dá tapa a nossa nudez? Revestido é algo que é a capa, é aquilo que é tomado sobre nós. O que protege a igreja do Senhor é o revestimento do Espírito Santo. Quem distribui as coisas na igreja, as funções, os dons, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que distribui de acordo à necessidade dele. Uma igreja poderosa, ela é revestida do Espírito Santo. Algumas pessoas, aqui em Atos, todos. Todos quem? Todos os 120 que estavam reunidos, onde? Que lugar? Que lugar, irmãos? Vou tomar água, você vai olhar o texto aí. Numa célula, isso, numa casa. Eles não estavam reunidos em um templo como esse. Eles não estavam reunidos em uma sinagoga linda, cheia de pregadores, intelectuais, conhecedores da Torá, da lei, não. Eles estavam reunidos numa casa. E ali eles foram tomados pelo Espírito Santo. Assim, no nome do Senhor Jesus, abra a sua casa e faça da sua casa um lugar em que o Espírito Santo vai descer, vai fazer morada e vai revestir a sua vida e dos que ali habitar, morar e chegar. Então, uma igreja poderosa, ela deve ser revestida do Espírito Santo. Mas há uma segunda lição nesse texto, no verso 2. Uma igreja poderosa vive em unidade e comunhão. O verso 2, verso 1 diz aqui, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Irmãos, eu não sei você, mas a minha vida e a sua, eu creio, no nome do Senhor Jesus, deveria ser sempre pautada na vida de Deus, ou a vida de Deus. As minhas escolhas, o meu dia a dia. Tinha um pastor que ele sempre fazia uma chamada à comunidade dele, dizia assim, o domingo é inegociável. Não que o domingo fosse mais santo do que a quinta, do que a segunda, enfim. Não, porque o domingo era o dia em que os santos se reuniam para congregar juntos e ali adorar o Senhor Deus. Então, uma igreja poderosa vive em unidade e comunhão, quando o texto diz que todos estavam reunidos. Que dia? No dia da celebração. Às vezes no dia da oração, na semana de consagração. Queremos o poder de Deus, mas não queremos o preço. Eu estou muito cansado, eu não posso, eu não vou, eu não dá, não consigo. Queridos. Mas eu quero mais de Deus, eu quero ter mais poder, não para mostrar, mas para dizer que Deus está comigo. É preciso estar juntos. Eu fico imaginando ali, será que naquele dia, algumas pessoas faltaram àquela celebração? Será que Tomé estava nessa celebração? Sim, porque quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos pela primeira vez, lá num culto, numa casa, irmão, casa é o mistério. Vá na célula, participe da célula, casa. Jesus apareceu pela primeira vez aos seus discípulos numa casa. Eles estavam trancados lá na célula, compartilhando, angustiado, com medo dos que estavam perseguindo ali. E quem faltou? Tomé. Uma celebração linda, ainda que estava vivendo uma angústia logo após a morte de Jesus. Mesmo assim, Tomé não estava lá. Quem não vai para a célula não vê a percepção da presença de Jesus.
E aí ele chega a dizer, Tomé, se eu não tocar nas feridas dele, eu não creio. Aí Jesus aparece no dia seguinte, na minha versão atualizada e corrigida, e diz assim, Tomé, então toca aqui. E Jesus não estava ali naquele dia. Mas assim, Jesus disse assim, eu ouvi a tua conversa, porque eu sou todo poderoso. Lembra da Trindade? Eu sou onipresente, ciente, eu tenho todo o poder. Eu ouvi a tua conversa, Tomé, naquele dia da reunião que você... Isso aí, Jesus não falou isso não, irmão. Isso é a minha versão. Jesus só disse assim, toca, Tomé. Mas só com ele falar isso, ele está dizendo assim, eu ouvi a tua conversa. Eu sei aquele dia que você faltou à celebração para fazer algo que não era devido. Eu te vi. Eu te vi no dia que você faltou à celebração para estar fazendo coisas que não era devida. Eu te vi, Tomé. Eu te vi na semana de consagração que você não colocou os pés aqui porque estava cansado. Eu te vi, Tomé. Você acha que Deus não nos viu ou não nos vê? Eu te vi o que você fez no verão passado. E certamente, quem é dessa geração vai lembrar. Quem não é vai ficar assim, que é isso? Jesus te viu, na verdade, Ele nos vê. Todos estavam reunidos, mas certamente faltou alguns, ou faltaram alguns. Irmãos, quando eu falto, não é porque é a única celebração, talvez seja a única, ou aquela celebração, que Deus ia mudar a minha história de vida, não porque Ele não possa mudar em qualquer momento, mas era aquele dia, que eu ia ser tomado pelo Espírito Santo. Era aquele dia que a minha vida seria completamente diferente. Mas naquele dia, Tomé. Certamente nessa noite eu estou falando com Tomé. Então, na próxima semana de consagração, não falte. Na próxima celebração, não falte. Na próxima célula, não falte. Porque pode ser a última célula e a última celebração. Mas por que fulano é assim? Claro, não é por causa da celebração, é por causa do quanto ele busca, ou ela busca. Por que parece que fulano tem mais intimidade? Porque ele é filho predileto de Deus? É. Porque ele é obediente, porque ele está no lugar certo, na hora certa, e o Espírito Santo toma ele. Não está jogando na hora da celebração, né, adolescentes? Se eu estou te vendo, o Espírito Santo está te vendo. Já te viu. E está dizendo assim, para agora antes que eu queime esse celular. Você gosta, né? Terceiro, uma igreja poderosa proclama com ousadia o Evangelho. Verso 14 do mesmo capítulo 2 de Atos. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz. Já cheio do Espírito Santo, tomado por ele, como labaredas de fogo. Eu fico tentando entender isso. Como labareda de fogo, irmãos. Agora Pedro toma a postura de líderes dos discípulos naquele momento e ergue a voz com ousadia e começa a pregar o Evangelho. Uma igreja cheia de poder, ela prega, irmãos, ela fala, ela proclama, sem medo do que está falando, do que vai falar, porque a palavra de Deus, ela é cirúrgica. Hebreus diz isso. Ela vai como penetrando como ossos e medulas. E vai mudando tudo. Ela corta, opera, muda a nossa vida.
Troca o nosso coração de pedra, e coloca um coração de carne, em que o Espírito Santo possa habitar. Ah, irmãos, conhece um cirurgião mais perfeito do que Deus? Ah, eu tenho um coração duro mesmo. Não foi tomado pelo Espírito Santo. Ah, pastor, ainda não foi tomado pelo Espírito Santo, irmãos. Não basta dar pulinho. Não basta dar o... Não. Não é sobre isso. Tem gente que dá tanto pulinho, chega em casa, amaldiçoa os filhos, amaldiçoa a esposa. Fala tantos mistérios que não sabe o que falou. Não é sobre isso. É ter a consciência de que nós podemos ser ousados no pregar o Evangelho aqui, lá fora, com a vida. Erguer a voz com ousadia e sabedoria, que também deve ser guiado pelo Espírito Santo. Ah, irmãos, eu ouvi hoje o testemunho da Joyce. Testemunho assim, um compartilhar dela daqui até a Praia do Morro. A Joyce foi a irmã que deu a palestra aqui sobre autismo pela manhã. E ela falou que ela foi evangelizada aí, adolescente. Pega mais essa, tá? No nome de Jesus. Tinha um adolescente, a professora tinha um adolescente que todos os dias, colocava um bilhetinho dentro do diário dela, evangelizando-a. Adolescente de 15 anos. Ela chegava em casa, que na época, né, poderia, né, hoje não pode mais, levava o diário. Quando abriu o diário, estava lá o bilhetinho da irmãzinha de 15 anos, falando que Deus amava ela, tal, evangelizando, todos os dias. Rapaz, eu falei assim, oh Deus, levanta uns 30, 50 adolescentes desse, pai. Na sua igreja, na sua escola, faça isso. Um professor crente, um professor pastor, não pode hoje. Mas um crente adolescente, eles não podem impedir. E você deve ser ferramenta de Deus lá na igreja, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Hoje é uma mulher convertida, salva em Cristo Jesus, serva do Senhor Deus, casada, dando palestra hoje aqui. Ela disse, quem iniciou minha vida, mudou a minha vida, foi essa adolescente. Ousadia. O Espírito Santo não é assim, vai vir um adulto, vai vir... Não, o Espírito Santo é tomado sobre qualquer pessoa que se coloca na brecha do Senhor. Pedro levantou diante deles e falou com ousadia. Irmãos, às vezes nós somos ousados demais em nossas falas, mas quando nós falamos do Espírito Santo, ou falamos de Deus, somos tímidos. Mas cuidado. E aí, mais uma. Apocalipse diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. E não é essa timidez que você está falando, pensando aí. É muito mais profundo. Porque se fosse assim, eu não entraria no céu, porque eu sou tímido. Se você tem a resposta de salvação e não compartilha, porque você tem vergonha, se você foi salvo, se você foi tomado pelo Espírito Santo, eu falo. Deu brecha, eu falo. Seja no banco, seja na faculdade, seja onde for. Eu nunca cheguei na escola e disse assim, eu sou pastor, dá licença aqui, que eu vou... Nunca fiz isso. Nunca me apresentei como pastor, até porque não era o lugar mesmo. Eu estava ali como professor. Mas era notório. Toda vez que precisava dar uma palavra, compartilhar dia da mãe, dia dos pais, enfim, eu já ia preparado, irmão. E aí eu assim, qual é a palavra de hoje? Não estou indo dar uma palavra? Estou indo dar uma palavra, não uma só, mas várias. Aluno, no corredor chorando. Falei, epa, Jesus, é agora? Formatura, enfim, oportunidade. Ousadia. E por fim, uma igreja poderosa, ela causa um impacto no mundo. E o mundo pode ser
o nosso mundo aqui, até chegar no mundo. Porque diz Atos 2:6, ouvindo aquele som, ajuntou-se uma multidão. Uma multidão. Eu sempre fico inquieto, irmãos, que som foi esse? Que barulho foi aquele que o Espírito Santo provocou, que veio uma multidão, porque eles estavam só em 120. Toda vez que eu ouço e leio, na verdade, na Bíblia, multidão, é acima de 2.000 pessoas. Tanto que quando Pedro começa a pregar agora, 3.000 pessoas se convertem. Ele prega o segundo sermão, mas 5.000 pessoas se convertem. Em 2 sermões de alguém agora, cheio do Espírito Santo, 8.000 pessoas se convertem. Imagine a festa de batismo, 8.000 pessoas. Uma igreja poderosa, ela batiza, porque ela já foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. Batizar na água é só uma consequência. Irmãos, eu peço a Deus para que todos nós sejamos tomados por esse som. Eu peço a Deus para que todos nós sejamos impactados pelo poder do Espírito Santo, a ponto de multidões e multidões e multidões. O avivamento não acontece só quando o fogo desce, mas quando o fogo espalha. O avivamento acontece quando nós estamos aqui agora, orando, intercedendo a Deus, e uma pessoa ali na rua diz assim: eu precisava estar aqui, e vem e bate aqui e diz assim: Deus me tocou lá. Isso é avivamento. Sinais de um avivamento é quando alguém chama alguém, Alexandre. Ali na rua, ali na esquina, e essa pessoa vem, e ela é tomada pelo Espírito Santo, desce as águas e vem adorar a Deus. Isso é sinais de um avivamento. E ele está aqui, e ele está começando, mas Deus está dizendo assim: essa noite, você precisa ser tomado por Ele, você precisa ouvir aquele som. Você precisa ser tomado pelo Espírito Santo. E certamente, queridos, no nome de Jesus, esse lugar, essa cidade, não será a mesma. Mas você precisa, e eu, precisamos ter a sensibilidade de ser tomado pelo Espírito Santo e ouvir qual é o som do Espírito Santo. Qual é o som? É o carpinteiro batendo a porta. Qual é o som que o Espírito Santo desceu naquele dia e causou um alvoroço na alma das pessoas, e as pessoas foram juntando, foram se aproximando ali. Pedro começa a pregar e 8.000 pessoas. Irmãos, já pensou? Na sua célula amanhã, na terça, na quarta, chega lá, eu ouvi um som, eu quero saber o que está acontecendo aqui. Eveline, eu ouvi um som, eu quero saber o que está acontecendo aqui, eu quero entrar aqui. Lucimar, eu ouvi desde domingo um som, eu quero participar disso, eu quero participar com vocês. Chegar aqui na quinta-feira e você vai querer saber sobre os dons espirituais, você vai vir, e no domingo vai vir, e não vai ter mais espaço, porque já fomos tomados pelo Espírito Santo. Notícia de cura, de câncer, de AIDS, qualquer cura. Queridos, porque o Espírito Santo, nós fomos tomados por Ele. Mas Deus nessa noite está te chamando assim: eu quero revestir vocês de poder. Eu quero revestir vocês de poder. Mas é preciso largar tudo. Largar tudo para seguir Jesus. Você pode vir como estás,
Mas é preciso deixar tudo para ser tomado, porque Deus não habita em lugar sujo. Eu preciso santificar e limpar o meu coração. Aí Ele habita, Ele mora, Ele faz morada linda, 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 linda. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer mudar a minha e a sua história. Ele quer mudar a nossa história. O Espírito Santo está aqui, é Ele quem convence. É Ele quem muda a história. E Ele quer tomar o seu coração e encher de poder. Ele quer que você seja ousado na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Não seja mais o mesmo na sua casa. Não seja mais o mesmo lá na escola. Lá na escola, você que é o zoadinho, aquele que tem moral, aquele que faz tudo e acha que está cheio de moral. Mentira! O Espírito Santo está te falando nessa noite. Deus vai te consertar nessa noite. Vai tomar a sua vida nessa noite. E você vai chegar amanhã na escola e dizer assim: Deus mudou a minha vida. Ah, Deus. Nós vamos cantar essa canção encerrando a celebração dessa noite. Mas eu quero convidar você. E o Espírito Santo está falando desde o início dessa celebração. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Eu quero orar por sua vida. No nome de Jesus. Vejo línguas como que de fogo. É Deus. A primeira pessoa para Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Seu Espírito Santo tocou em sua vida e você entende que precisa mudar de vida. A casa está preparada. E vai vir aqui à frente. Eu quero pode soprar o vento. Põe posição de mão sobre a sua cabeça nessa noite. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode